Agora, vê só. Nós sabemos que esse comando aqui, ele vai selecionar colunas, tá? Então, ele vai selecionar colunas e vai expor o resultado ou as informações aqui no terminal. Então, se eu fizer aqui, ó, ele selecionou as colunas e expôs o resultado no terminal. Veja, ele está pegando as informações e colocando no terminal. Agora, para pensar. Será que dá para eu pegar essas informações e conduzir para uma função? Será que dá? Para pensar. Sim, dá para eu pegar essas informações e conduzir essas informações para outra função utilizando quem? O tal do pipe. Então, se você utilizar o tal do pipe, você vai pegar essas informações que estariam sendo colocadas na tela do teu computador, só que agora você vai pegar ela e vai utilizar em outra função. Então, você faz o seguinte, ó, pega essa informação, né? Se eu executar isso aqui vai me dar um conjunto de dados. Então, eu pego esse conjunto de dados, ó, e conduzo para outra função. Como é que eu conduzo? Através do pipe aqui, ó. Então, com o pipe, eu vou conduzir esse resultado aqui para outra função. Que legal. Agora, qual é a outra função que a gente precisa para fazer aqui a nossa manipulação de dados? Então, a segunda função que nós usamos foi a função filter. Então, quer dizer o seguinte, ó, eu posso fazer a seleção, pegar o resultado da seleção, utilizar lá no filter e fazer uma filtragem de linhas. É justamente isso que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui, ó, a função filter e vamos colocar aqui, ó. Se eu deixo desta forma que está aí, o que é que o R vai entender? Ele vai entender assim, vai entender que eu estou selecionando aqui, ó, dentro do dados economics, a coluna date e a coluna persave RT. Então, estou pegando aqui a coluna date e a coluna persave RT. Só que eu quero pegar essa coluna de dados e colocar como argumento aqui na minha função filter. Então, se eu deixar dessa forma, ele vai pegar o quê? Vai pegar o resultado dessa função, que são as colunas data e pSaveRT, e vai colocar como primeiro argumento na função filter. Então, com isso, eu estou pegando o resultado dessa função aqui e colocando como entrada nesta outra função aqui. Só que, por padrão, o R reconhece que o primeiro argumento vai ser o quê? Vai ser o que eu estou mandando para a função. Então, é o seguinte, eu não preciso mais colocar aqui o meu conjunto de dados, porque implicitamente já está colocando através do comando, aliás, através do operador pipe. Então, teoricamente, eu teria que colocar aqui o quê? Os meus dados, só que eu não vou colocar mais, porque o comando pipe já está passando. E agora eu vou fazer o quê? Vou colocar apenas a condição. Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar essa informação aqui, ó. Deixa eu copiar certinho e colocar aqui. Agora, dessa forma, o que é que está acontecendo? Eu estou pegando aqui, ó, selecionando, e depois dessa seleção, eu pego o resultado dessa seleção e coloco aqui no filter como primeiro argumento. Isso de forma implícita, não precisa você colocar mais. E aí, o que é que eu faço? Eu pego a função filter e com a função filter eu seleciono o que? As linhas que contêm datas inferior ao ano 2000. Então, com isso, eu consigo fazer dois processamentos de dados sem declarar nenhuma variável ainda, sem ter que armazenar nenhum resultado na memória. Então, se eu fizer isso aqui agora, vejam que ele vai fazer justamente isso, ó. Ele vai pegar, selecionar as colunas, pega o resultado dessa seleção, coloca como primeiro argumento da função filter e seleciona as linhas. Então, para exemplificar melhor, eu vou colocar aqui, ó, 1968, ó, 1968. E aí, ó, se eu executar, vejam que ele pegou dos dados economics a coluna date e a coluna persave RT. E depois ele selecionou dentro dessas colunas apenas as linhas que contêm o ano ou a data inferior à data de 1968 para o mês 1 e o dia 1. Então vejam, dois processos em apenas uma linha de comando. Isso é sensacional. O pipe é o poder. Agora vejam só, eu quero fazer mais um processo aqui utilizando o comando pipe, que é o seguinte, que é o processo da função mutate. Então, o que é que eu faço? Eu coloco o pipe na frente e em seguida coloco a função mutate. Então, eu vou colocar aqui, ó, Ctrl Shift M, e aqui com Ctrl Shift M você tem o pipe escrito aqui no editor de texto de forma rápida. Agora eu vou fazer o seguinte, tá?
eu vou colocar o quê? A função mutate. Então, vou colocar aqui, ó, mutate. Então, beleza, com a função mutate, eu consigo fazer o quê? Fazer uma adição de colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, só que agora na função mutate, eu não mais preciso informar qual é o meu conjunto de dados, porque intrinsecamente o operador pipe ele já faz isso, ele pega essas informações aqui, ou seja, esse conjunto de dados aqui, já vai colocar aqui, ó, intrinsecamente como o primeiro argumento da função mutate. Então, eu só preciso fazer o quê? A minha expressão matemática. Então, a minha expressão matemática é essa sequência aqui, ó. Nova coluna é igual a pSaveRT multiplicado por 1000. Então, deixa eu colar aqui, ó. E temos agora o quê? O mutate. Fazendo o quê? O que é que faz o mutate? Nesse caso, ele vai criar uma nova coluna, que é a coluna pSaveRT multiplicado por 1000. Tudo tranquilo até aí? Tranquilo, né? Então, se eu executar aqui, ó, vejam que agora nós temos o quê? Uma seleção de colunas. Nós selecionamos as linhas e ainda criamos uma nova coluna. Tudo isso apenas em uma linha de comando. Agora, se liga na dica. Vê só, vê que se eu for fazendo essas operações aqui, ó, vai ficando uma linha bem grande, né? Então fica até difícil de você analisar o código, fica desorganizado. E o que a gente quer nessa vida, com programação principalmente, é a organização. Porque se você não é organizado na hora de programar, depois tu vai pegar os teus próprios códigos e tu não vai entender nada. Por quê? Porque você não organizou e não comentou. Então, organizar e comentar é fundamental. Então, beleza. Como é que a gente faz para organizar isso aqui, ó? Depois de cada pipe desse, ó, você quebra uma linha. Como é que quebra a linha? Aperta aqui o Enter, aí você quebra uma linha. Depois do outro pipe aqui, ó, você quebra uma linha. E aí você tem a sua linha de comandos, né, organizada. Então veja que agora está bem mais fácil de entender. Agora, não te preocupa, porque como depois dessa função aqui vem o pipe, o R subentende que o que vem depois do pipe ainda está na mesma linha de comandos, tá? Então, isso aqui faz total sentido para o R. Ele consegue entender que você realmente deu um quebra de linha, mas ele entende que isso aqui está tudo na mesma linha. Isso é feito apenas para organizar o código. Ó, vê só, o que nós fizemos aqui. Deixa eu só apagar aqui, ó, e colocar aqui embaixo, que nós fizemos o mesmo processo, só que de forma organizada, tá? Então, nós fizemos todo o processo de forma mais prática e organizada, sem ter que armazenar agora nada na memória, né? Então, se eu executar aqui de novo, ó, vocês veem que nós fizemos o processo desejado. Só que, se nós quisermos carregar essa informação, essa manipulação de dados e utilizar esse resultado aqui para, por exemplo, plotar um gráfico, você vai ter que armazenar na memória, né? Você vai ter que armazenar. Só que a grande diferença aqui, nesse caso, é que eu fiz o processo e só vou armazenar na memória uma única vez. Eu só vou criar uma variável que vai armazenar o resultado de 3 processos e não 3 variáveis para 3 processos como estava anteriormente. Então vejam como sensacional é esse tal do pipe, ou o operador pipe, para você fazer manipulação de dados, beleza? Então, vou fazer aqui, ó, vou fazer assim, ó, meus dados, meus ponto dados são os meus dados que eu acabei de criar, fazendo aqui a minha manipulação com o pacote dplyr.